Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus. Nesse canal, nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje, com a passagem Jesus diante de Pilatos, que segue narrada nos quatro evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E faremos uma leitura e depois um aprofundamento. Faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Mateus capítulo 27, versículo de 1 a 2 e de 11 a 26. Chegando amanhã, todos os chefes de sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus, a fim de levá-lo à morte. Assim, amarrando-o, levaram-no e entregaram-no a Pilatos, o governador. Jesus foi posto perante o governador e o governador interrogou-o: És tu o rei dos judeus? Jesus declarou: Tu o dizes. E ao ser acusado pelo chefe dos sacerdotes e anciãos, nada respondeu. Então lhe disse Pilatos: Não ouves de quanta coisa te acusam? Mas ele não lhe respondeu sequer uma palavra, de tal sorte que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume o governador soltar um preso que a multidão desejasse. Nessa ocasião, tinham eles um preso famoso, chamado Barrabás. Como estiveram reunidos, Pilatos lhes disse: Quem querem que vos solte, Barrabás ou Jesus, que o chamam Cristo? Ele sabia com efeito que eles o haviam entregue por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, sua mulher lhe mandou dizer: Não te envolvas com este justo, porque muito sofri hoje em sonho por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e os anciãos, porém, persuadiram as multidões a que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus perecer. O governador respondeu-lhes: Qual dos dois quereis que vos solte? Disseram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei de Jesus, que chama de Cristo? Todos responderam: Seja crucificado. Tornou a dizer-lhes: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam com mais veemência: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, mas ao contrário, a desordem aumentava, pegou água e, lavando as mãos, na presença da multidão, disse: Estou inocente desse sangue. A responsabilidade é vossa. A isso todo o povo respondeu: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás. Quanto a Jesus, depois de açoitá-lo, entregou-o para que fosse crucificado. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Mateus sobre Jesus diante de Pilatos. Agora vamos à narrativa de Marcos sobre a mesma passagem. Marcos capítulo 15, versículo de 1 a 15. Logo de manhã, os chefes dos sacerdotes fizeram um conselho com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio, e, manietando a Jesus, levaram-no e entregaram-no a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondendo, ele disse: Tu o dizes. E os chefes dos sacerdotes
Acusavam-no de muitas coisas. Pilatos o interrogou de novo. Nada respondes? Vede quanto te acusam. Jesus, porém, nada respondeu, de sorte que Pilatos ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, se lhe soltava um preso que pedissem. Ora, havia um chamado Barrabás, preso com outros amotinadores, que numa revolta haviam cometido um homicídio. A multidão, tendo subido, começou a pedir que ele fizesse como sempre tinha feito. Pilatos então perguntou-lhes: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Porque ele sabia com efeito que os chefes dos sacerdotes o tinham entregue por inveja. Os chefes dos sacerdotes, porém, incitavam o povo a pedirem antes que lhe soltassem Barrabás. Pilatos perguntou-lhes de novo: Que farei de Jesus, que dizeis ser o rei dos judeus? Eles gritaram de novo: Crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam com mais veemência: Crucifica-o. Pilatos, então, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para que fosse crucificado. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Marcos sobre Jesus diante de Pilatos. Agora vamos à narrativa do Evangelho de Lucas sobre esta passagem. Vemos uma outra imagem, né, desse momento. Lucas, capítulo 23, versículo de 1 a 7, de 13 a 25. Toda a multidão se levantou e conduziram-no a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem subvertendo nossa nação, impedindo que se paguem impostos a César e pretendendo ser Cristo Rei. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondendo, ele declarou: Tu o dizes. Pilatos disse então aos chefes dos sacerdotes e às multidões: Não encontro nesse homem motivo algum de condenação. Eles, porém, insistiam: Ele subleva o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. A essas palavras, Pilatos perguntou se ele era galileu. E certificando-se de que pertencia à jurisdição de Herodes, transferiu a Herodes, que naqueles dias também se encontrava em Jerusalém. Depois de convocar o chefe dos sacerdotes, os chefes e o povo, Pilatos disse-lhes: Vós me apresentastes este homem como agitador do povo. Ora, eu o interroguei diante de vós e não encontrei neste homem motivo algum de condenação como o acusais. Tampouco Herodes, uma vez que ele o enviou novamente a nós. Como vedes, este homem nada fez que mereça a morte. Por isso, eu o soltarei depois de o castigar. Eles, porém, vociferaram todos juntos: Morra esse homem, solta-nos Barrabás. Este último havia sido preso por um motim na cidade e por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, dirigiu-lhes de novo a palavra, mas eles gritavam: Crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, disse-lhes: Que mal fez este homem? Nenhum motivo de morte encontrei nele. Por isso o solto depois de o castigar. Eles, porém, insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e seus clamores aumentavam. Então Pilatos sentenciou que se atendesse ao pedido deles.
soltou aquele que fora posto na prisão por motim e homicídio. E eles reclamavam. Quanto a Jesus, entregou ao arbítrio deles. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Lucas sobre Jesus diante de Pilatos. Agora vamos às narrativas do Evangelho de João. João capítulo 18, versículo de 28 a 40. Então, de Caifás, conduziram Jesus ao pretório. Era de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Pilatos então saiu para fora ao encontro deles e disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se não fosse o malfeitor, não o entregaríamos a ti. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós mesmos e julgai conforme vossa lei. Disseram-lhe os judeus: Não nos é permitido condenar ninguém à morte, a fim de se cumprir a palavra de Jesus com a qual indicara de que morte deveria morrer. Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Falas assim por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Respondeu Pilatos: Sou por acaso judeu? Teu povo e o chefe dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? E Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos lhe disse: Então tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes, eu sou o rei. Para isso eu nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos: O que é a verdade? E tendo dito isso, saiu de novo e foi ao encontro dos judeus. E lhes disse: Não encontro nele nenhum motivo de condenação. É costume entre vós que eu vos solte um preso na Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então eles gritaram de novo, clamando: Esse não, mas Barrabás. Barrabás era bandido. Agora vamos à segunda narrativa do Evangelho de João a respeito da mesma passagem. João capítulo 19, versículo de 4 a 16. Pilatos, de novo, saiu e lhes disse: Vede, eu vou trago aqui fora para saberdes que não encontro nele motivo algum de condenação. Jesus, então, saiu trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: Eis o homem. Quando o chefe do sacerdote e os guardas o viram, gritaram: Crucificam, crucificam. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu não encontro nele motivo de condenação. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e conforme essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu essa palavra, ficou ainda mais aterrado. Tornando a entrar no pretório, disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não me respondes? Não sabes que eu tenho poder para te libertar e poder para te crucificar? Respondeu-lhes Jesus: Não terias
poder algum sobre mim, se não te fosse dado do alto. Por isso, quem a ti me entregou tem maior pecado. Daí em diante, Pilatos procurava libertá-lo, mas os judeus gritavam: Se o soltas, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei opõe-se a César. Ouvindo tais palavras, Pilatos levou Jesus para fora, fê-lo sentar-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, perto da sexta hora. Disse Pilatos aos judeus: Eis o vosso rei. Eles gritavam: a morte, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Crucificarei o vosso rei? Os chefes de sacerdotes responderam: Não temos outro rei a não ser César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Então, essa é a narrativa dos evangelhos de João sobre Jesus diante de Pilatos. Agora, vamos fazer uma reflexão sobre o que a mensagem dos evangelhos traz de ensinamento para as nossas vidas no dia de hoje. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faça já a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixe aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião a respeito dessa passagem. Compartilhe para que mais uma irmã ou um irmão possa participar desse estudo. E também deixa aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, nós temos aqui um longo estudo, né, sobre essa passagem de Jesus diante de Pilatos, que os quatro evangelistas fizeram as suas narrativas, né, com as suas semelhanças e com as suas diferenças. E para você que está chegando hoje, o objetivo desse estudo é verificar numa mesma passagem como cada evangelista fez a sua narrativa. Nós acreditamos na inspiração do Espírito Santo, mas podemos identificar que existem narrativas que são textuais, mas também existem particularidades nas narrativas entre um evangelista e outro. E o objetivo é tentar interpretar e harmonizar aí as narrativas. Amém? Bem, aqui então é importante dizer que nós estamos na etapa 4 do nosso estudo, que é a, a etapa que trata da paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, né? A partir desse momento, nós já estamos no momento a partir da prisão de Jesus, né? E agora é o julgamento. Se você quiser conhecer as três primeiras etapas, acesse aqui a nossa playlist. A etapa um, 2 e 3 já estão gravadas, que trata do anúncio, nascimento e infância de Jesus, que é a etapa um. A etapa 2 sobre o princípio da missão de Jesus. A etapa 3 trata sobre o ministério de Jesus, dividido nas fases da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Bem, vamos aqui a nosso estudo de hoje, né? Então, nesse momento, Jesus está diante de Pilatos, né, que tem ali a incumbência de conduzir esse julgamento, né? E Pilatos, ele fica muito curioso ali, né? Porque ele está diante de uma situação de julgamento, talvez, ou diria certamente, diferente de todas as experiências que ele teve, né? Ele estava diante de um prisioneiro que era colocado como rei, né? Rei dos judeus.
E aí ele faz, aqui em Mateus, né, na narrativa de Mateus, a primeira abordagem junto a Jesus é a pergunta, né? És tu o rei dos judeus? E aí quando Jesus responde, tu o dizes, essa resposta de Jesus, ela é carregada de simbolismo, né? Porque Jesus ele nunca afirmou que era rei dos judeus. Você vai pegar em todas as narrativas dos evangelhos, em nenhuma delas está na boca de Jesus ele dizendo que era o rei dos judeus. Então, isso foi uma questão saída do meio da multidão, né? Do meio do povo, né? Então, associando Jesus ao Messias, o povo então definiu que ele era o rei dos judeus. Então, quando Jesus fala tu o dizes, é o mesmo que nós fazemos hoje, né? Quando a pessoa vai fazer uma afirmativa, o que que a gente fala? Não, você está dizendo. Foi o que Jesus falou, foi, não, você está dizendo. Ou seja, eu não afirmei que sou o rei dos judeus. É você que está dizendo. E aí Pilatos, né, ele dá uma oportunidade para que Jesus se defenda, né? Afinal de contas, ele estava num papel ali jurisdicional, né? Ele tinha uma demanda para resolver, que era um julgamento, né, de Jesus. Então, como vieram várias acusações, ele deu a Jesus a oportunidade de se defender, né? E na narrativa de Mateus, Jesus ele nada responde, né? E aí Pilatos, ele fica impressionado. Por que impressionado? Porque aquele homem estava ali, uma condenação de morte, e não reagia, né? Qual que é a iniciativa da maioria das pessoas num caso como esse? É lutar pela liberdade. E nesse caso, era lutar não pela liberdade, mas lutar pela vida, né? Então, Jesus teve a oportunidade de se defender e preferiu o silêncio, né? Por isso que ele ficou impressionado, que qualquer pessoa estaria desesperada ali para lutar pela salvação da sua vida, né? E aí Pilatos encontra uma estratégia alinhada com a cultura judaica, né? Que era na ocasião da festa de Páscoa, né? Não sei se em outras festas tradicionais também, mas principalmente na festa de Páscoa, que está colocado aqui, e podia fazer uma opção por soltar um preso. E Jesus poderia ser beneficiado, né, por essa tradição. E o Pilatos, ele vai aí interpretar, conforme aqui a narrativa de Mateus, que a razão de ter entregado Jesus foi por inveja, não é? Ele, em nenhum momento, ele percebeu Jesus como um criminoso, né, que Jesus poderia ser uma liderança, né, na interpretação de Pilatos, uma forte liderança que ameaçava ali o protagonismo, né, a centralidade do poder das autoridades religiosas, né, porque Pilatos, apesar de ser um governador romano, ele sabia que eram pessoas vaidosas, né? Ele sabia que não estava lidando com santinhos ali, vamos dizer assim, né? Ele sabia que as autoridades religiosas eram pessoas egoístas, né? Pessoas vaidosas, e que Jesus incomodava ali a liderança deles, né? E aí aparece aqui a questão, né, uma abordagem da mulher de Pilatos, que teve um sonho aí envolvendo esse julgamento. Não há detalhamento do como foi esse sonho, mas pelo que se coloca aqui, foi um sonho perturbador, no qual Pilatos não deveria se envolver com aquela morte. Mas a tentativa de Pilatos, ela acaba sendo frustrada, porque os chefes de sacerdotes vão fazer o quê? Vão persuadir as multidões, né? Ou seja, aquilo que a gente fala vulgarmente, né? Ele foi fazer a cabeça das pessoas. E a gente percebe que já naquele tempo, como as pessoas eram, vu- é, se deixavam levar ali, né? As pessoas não tinham opinião, né? Então eles fizeram o quê? Eles incendiaram ali, né,
a multidão para que eles pedissem a morte de Jesus. Ou seja, eles manipularam ali a decisão das pessoas. Por que manipularam? Você vai me perguntar. Porque a própria multidão não conseguia explicar por que Jesus tinha que ser crucificado. E Pilatos percebeu essa contradição, né? Tanto que ele fala que mal ele fez, que a multidão só sabia repetir: crucificam, né? Crucifica, seja crucificado. Então, não existia um espaço de diálogo, as pessoas estavam com a cabeça feita. Esse homem tem que morrer, esse homem tem que morrer. Então não havia espaço, ou seja, eles estavam completamente contaminados pela manipulação das autoridades religiosas, né? E aí Pilatos vai fazer aquela famosa cena, né, de lavar as mãos, que até hoje, né, quando você vai permitir algo que você não tem como impedir, que você vai fazer? Então, eu lavo as minhas mãos, né? Então, certamente, essa experiência partiu de Pilatos, mas naquele período é possível que as pessoas já tivessem o entendimento, né, do que significava lavar as mãos. E aí os judeus, eles acabam trazendo para si e para as futuras gerações a responsabilidade pela morte de Jesus, né? Quando Pilatos afirma: "Estou inocente desse sangue", o que que eles falam? Que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos, né? Tanto era a ira que eles automaticamente se amaldiçoaram. Foi uma automaldição, né? Nunca nem ouvi essa palavra, mas em tradução livre, né, em versão livre, seria eles próprios se amaldiçoando a si mesmo e às suas futuras gerações. E aí Pilatos não teve outra forma que não soltar Barrabás, porque poderia haver uma rebelião ali, né? Porque as pessoas estavam irredutíveis, né? E aí ele manda açoitar Jesus, e é importante entender que na tradição de uma condenação à crucificação, o açoitamento era parte do rito, né? O que aconteceu que no caso de Jesus foi feito de forma mais cruel, né? Mas o flagelo ele compõe aí o rito para a crucificação. Bem, aqui a narrativa de Marcos e Mateus, elas estão plenamente alinhadas, né? Então a gente vai perceber aqui na narrativa de Marcos e Mateus os mesmos elementos aqui da narrativa, né? Sem uma variação que a gente possa perceber. Bem, agora vamos a aqui a narrativa de Lucas. Lucas, ele traz algumas particularidades aqui, né? Ele traz assim um contexto inicial, né, aproximado com Mateus e Marcos, mas ele é o único que insere na sua narrativa o encaminhamento de Jesus para Herodes, né? A gente vai perceber que no Evangelho de Mateus e de Marcos e no Evangelho de João não está presente essa parte, né? Que quando ele descobre que Jesus é galileu, entendendo que essa jurisdição é de Herodes, então ele encaminha para Herodes, para que depois Herodes desse uma devolutiva ali para ele, né? E aí, na mesma narrativa de Lucas, tem o retorno, né? Então, ele volta, né, de Herodes, já sem acusação também, né, de Herodes. E aqui, Pilatos, ele, diferente das outras narrativas de Marcos e Mateus, ele cita Jesus como agitador do povo, né? Vós me apresentastes este homem como agitador do povo. E aí ele coloca, né, que tanto ele quanto Herodes,
não encontrou nenhum motivo, né? E aí ele faz uma proposta, né? Então, como ele entendeu que Jesus não merecia a morte, ele fala: então vamos fazer o seguinte, eu soltarei depois de o castigar. Mas a multidão queria que se soltasse Barrabás e matasse Jesus, né? E aqui é importante entender quem é esse personagem, né? Porque o Barrabás, ele não era, embora seja bem reducionista, né, a colocação desse personagem aqui nos evangelhos, Barrabás, historicamente, ele está identificado como uma liderança popular, né? Então, ele foi acusado de crime, né? Ele era de um grupo de resistência ao domínio romano, né? Então ele era o quê? Um militante, né? Ele é um ativista popular. Então ele caía nas graças do povo porque o que os judeus esperavam era a derrubada do Império Romano. E Barrabás era alguém que, junto com alguns companheiros, lutavam pela libertação. A diferença é que Barrabás lutava por meio das armas, né? E Jesus por um reinado de paz, sem a disputa do reino deste mundo, né, para cumprir o seu ministério. E Barrabás, ele tinha essa questão da luta, do enfrentamento aí armado, e foi nesse contexto que ele foi preso, né? Por isso aí a multidão tinha esse apreço aí por Barrabás, né? Então ele era uma liderança popular, né? Então é muito importante entender essa questão também, né? Bem, e aí Lucas encerra então, né, que após toda essa tentativa e não conseguindo sucesso, então ele foi entregue ao arbítrio, ou seja, para ser cumprido aí a condenação que foi solicitada. Bem, finalmente nós temos aqui duas narrativas do Evangelho de João que elas são complementares, né? E João, como sempre, ele sempre traz aqui uma versão diferenciada, né? Muito particular, né? Das suas narrativas, né? Bem, aqui no início ele segue as mesmas narrativas de Mateus, Marcos, e Lucas, né? Mas ele tem uma diferença aqui quando Pilatos ele coloca que Jesus não tinha que ser entregue a ele, né? Ele fala assim, não, que acusação trazes contra esse homem? Eles colocam, se não fosse um malfeitor, não entregaríamos a ti, né? Isso é muito exclusivo do Evangelho de João. E aí, Pilatos faz uma tentativa de dizer o seguinte, olha, tomai vós mesmos e julgai conforme a vossa lei. Mas aí os judeus colocam, não é permitido condenar ninguém à morte. Porque o que acontece? O Império Romano, ele tirou o poder dos judeus de condenações à morte. Então, a condenação de alguém à morte era um arbítrio do Império Romano. Eles estavam proibidos de fazer. Porém, quando Pilatos fala de julgar conforme a lei, qual que era a lei para a situação de Jesus? O máximo que eles poderiam fazer era o apedrejamento, que até poderia ser levado até a morte. Mas a crucificação que eles pediam, só os romanos poderiam autorizar, percebe? Então os judeus eles estavam limitados no máximo como condenação ao apedrejamento. Bem, e aí, Pilatos, da mesma forma que as narrativas dos demais evangelistas, ele faz aquela pergunta, né, para Jesus: Tu és o rei dos judeus? E aí Jesus, ele responde de uma forma diferente, não é? Porque nas outras narrativas, a essa pergunta, ele fala, tu o dizes, né?
Aqui tem uma narrativa construída de forma diferente, né? Jesus ele fala: falas assim por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Ou seja, essa é uma convicção sua ou você está falando porque ouviu dizer? E aí Pilatos ele se afasta dessa discussão como quem é de fora, né? Fala, eu não sou judeu, né? E aí ele pergunta, bom, entregaram você para mim, o que que você fez? E aqui tem uma composição exclusiva de João que, diferente do que Mateus, Marcos e Lucas colocam que Jesus ficou em silêncio, aqui existe, na verdade, uma longa discussão, né, entre Jesus, e Pilatos. Eles conversam, né? Então, aqui, ó, na resposta de Jesus, ele vai falar da sua origem celestial, né? Quando ele vai falar, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido. Aqui Jesus deixa claro que ele permitiu a sua prisão, né? Porque Jesus, aqueles colocam, não, eu sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo. E que existem forças por detrás dele e por ele mesmo. Ele só foi preso porque ele permitiu, né? Senão não teria acontecido, né? Ele permitiu que fosse preso, né? E aí Pilatos, quando Jesus fala, mas meu reino não é daqui, Pilatos pergunta, então tu és rei? Percebe? Então, Pilatos ele volta à origem da pergunta, né? Porque qual que é a pergunta inicial de Pilatos? Ele pergunta: Tu és o rei dos judeus? Aí Jesus faz aqui, né, a sua narrativa. Aí no final, quando Jesus fala: Meu reino não é deste mundo, aí Pilatos chega à conclusão: Então tu és rei. E Jesus, aí sim, Jesus ele vai fazer a narrativa que está na boca dos outros evangelistas. Tu o dizes. Mas aí ele completa, né? Então ele prolonga esse diálogo novamente, né? E aí ele fala: Tu o dizes, eu sou rei, e para isso eu nasci, e para isso vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E quem é da verdade, escuta a minha voz. E aí tem uma questão bastante interessante aqui, né? Quando Pilatos ele pergunta: O que que é a verdade? Aí ele faz a pergunta e sai. Mas Jesus, ele não insiste em explicar o que é verdade aqui. Por quê? Porque nós sabemos que, e dizemos isso até os dias de hoje, né? A verdade é relativa. Então, qualquer explicação que Jesus falar sobre a verdade seria muito relativa, considerando que ele estava diante de um homem pagão, né? Pilatos era alguém afastado das crenças no Deus único, né? Nas crenças judaicas. Então seria improdutivo uma discussão sobre o que que é a verdade à luz, né? Daquilo que Jesus coloca, né? Então essa questão ela para naquele momento, né? Então não existe ali um desenvolvimento dessa questão. Mas apesar de toda essa conversa, Pilatos ele sai convencido que Jesus é inocente, né? Mesmo depois de toda essa longa conversa, ele não encontra motivo, né, de condenação e aí ele retorna ali aos judeus, né, conforme as outras narrativas, mas existe a insistência, né, de que Jesus seja crucificado e Barrabás seja solto. E aí, na sequência, ainda do Evangelho de João, Pilatos ele apresenta, né, Jesus e fala: Eis o homem, né? E aí Jesus, e aí somente na narrativa do Evangelho de João, a citação, né, que Jesus chega com a coroa de espinhos e o manto de púrpura, né? Então, nesse contexto ali da apresentação para a população, né, a multidão, Jesus aparece então, né, vestido com um manto de púrpura e uma coroa de espinho, né, no contexto da zombaria. Depois nós vamos tratar especificamente desse momento, né, da
da coroação de espinhos. Nós separamos para contextualizar num outro momento. Bem, e aqui existe uma pressão, né, sobre Pilatos, quando ele fala que eu não encontro motivo de condenação. E aí, judeus, eles colocam: nós temos uma lei, e conforme essa lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. E aí, por que que Pilatos fica aterrado, né? Ele fica assustado com isso? Porque Pilatos, embora não acredite no Deus único, os romanos também têm a crença em deuses, né? Então, quando eles falam que Jesus, que o prisioneiro que estava sendo julgado por ele, dizia que era filho de Deus, aí Pilatos se impressionou: isso é diferente, né? Muito provavelmente Pilatos nunca julgou alguém que afirmasse ser filho de um Deus. Isso para os romanos tem uma importância num outro aspecto. Mesmo dentro de uma cultura pagã, eles tinham convicção dos seus deuses. Então, fala assim: olha, esse homem está dizendo que é filho de um Deus. Eu quero saber mais disso, né? Então, esse foi um julgamento muito curioso ali, né, para Pilatos, né? E aí ele pergunta de onde é que Jesus veio, né? De onde és tu? Aí Jesus não responde, né? Porque você é filho de Deus, mas ele quer saber o quê? Veio do céu, né? Veio da morada dos deuses, mas Jesus ele não desenvolve essa discussão com ele. Jesus ele vai colocar também, né, uma questão que é única do Evangelho de João sobre a responsabilidade da sua entrega, né? Quando ele fala que tem maior pecado quem o entregou, né? Então aqui ele tira um pouco do peso sobre o Pilatos, ou sobre até o Império Romano. Então Jesus ele quer afirmar aqui que não foram os romanos. Se ele estava sendo julgado e se ele foi morto, ele foi entregue pelo seu povo, né? Jesus ele quis ratificar aqui que os judeus, a raça escolhida, né, que em todo o contexto da escritura foram eles que entregaram. Então ele divide a responsabilidade e dá maior peso aqui a quem o entregou. É possível interpretar: mas ele está falando de Judas também. Mas eu penso aqui que Jesus ele está colocando um peso maior nas autoridades religiosas que participaram de todo o processo de condenação, né? Então ele está dizendo: olha, tudo bem, mas o problema não é só seu. Quem me entregou aqui tem uma responsabilidade, um pecado maior. Bem, e aqui, da mesma forma que os outros, né, tem essa questão do pedido, né, da crucificação. Não há um acordo no sentido de que Jesus fosse o preso que fosse libertado. Mas aí, Pilatos, ele vai jogar um pouco com essa questão de Jesus ser rei, né? Então, ele fala: eis o vosso rei. Mas eles colocam que o único rei é o César, né? Então aqui eles querem colocar o quê? Uma certa subordinação, uma lealdade, que na verdade é uma lealdade velada, né? Porque eles queriam ver os romanos longe dali. Então eles estão dizendo: não, nosso rei é César. E se você não condenar, você é inimigo de César. Então Pilatos se viu ali numa situação da qual ele não poderia sair e decide ouvir ali, né, os apelos da, dos judeus, né? Bem, aqui é importante destacar, né, aqui foi um longo estudo, não quero aprofundar muito, né, acho que ele diz muito por si mesmo aqui, mas o quanto aquela comunidade, quanto eles foram desonestos e ingratos, né? Jesus teve um ministério muito intenso de 3 anos, onde ele só ajudou as pessoas, fez curas, foi misericordioso, generoso, né? Ele dedicou todo o tempo do seu ministério somente para a transformação positiva na vida das pessoas. Não apareceu quem o defendesse.
Quem de nós, em alguns momentos da nossa vida, não passamos por isso? Né? Aquela sensação, foi, nossa, mas eu ajudei tantas essas pessoas e agora elas me dão as costas. Então, quando você estuda os evangelhos, a gente vai percebendo a natureza humana, né? Jesus, assim como nós hoje também, ele foi injustiçado, né? As pessoas não o defenderam, os próprios profetas falam dessa questão, né? Então, nós não somos maiores que Jesus. Jesus passou muitas provações, né? E a falta de reconhecimento, de gratidão, também foi uma delas, né? Uma população violenta, sedenta de sangue, né? Que protocolou, né? Elas próprias a morte de um homem inocente, porque ninguém teve argumento compatível para justificar a necessidade de condenação à morte de Jesus. Mas eles estavam cegos pelo ódio, manipulados. Quantas decisões que as grandes multidões tomam manipulados por lideranças, né? Lideranças astutas que pela estratégia vão dominando as mentes das pessoas. Quantas e quantas atrocidades foram feitas com aceitação popular? Isso que aconteceu com Jesus, que foi uma atrocidade, teve apoio popular. Assim como as pessoas que promovem guerras, que promovem coisas ruins para a humanidade, conseguiram construir apoio popular para fazer as maiores perversidades possíveis, né? Então a gente vê que nós já temos um histórico aí desse tipo de reação. Então que a gente esteja assim muito direcionado, né, com a fé muito forte, que a gente não se deixe levar por encantamentos errôneos, né, que a gente não se deixe iludir pelos perversos e tome atitudes cruéis, sobretudo sendo injustos, né? E Jesus primou muito pela justiça, pela humildade, pela igualdade, pela pelos direitos, pelo acesso, que todos pudessem ter seus direitos assegurados. E é isso, né? No segmento do Evangelho, que cada uma de nós tem que se primar pelos ensinamentos de Jesus. Amém? Muita paz, muita luz no seu caminho, graça e paz. Fiquem com Deus.